a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Aleluia. Abre comigo Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10. O tema da minha palavra é orações respondidas. Fala comigo bem forte, fala orações respondidas. Fala mais forte, fala orações respondidas. Eu já começo a amor, eu disse para você, Deus vai responder as suas orações. Quem crê, diga amém. Só que o nível da resposta vai ser o nível da sua fé. Quem vai estar comigo? Diga glória a Deus. Então vamos embora junto. Daniel capítulo 10. É o texto que eu quero iniciar com você. No terceiro ano do rei Ciro, o rei da Pérsia, Daniel, chamado Belsazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Na visão que teve, ele entendeu a mensagem. Para você entender, o livro de Daniel é um livro de revelações, né? É um livro de revelações. Deus estava dando uma direção daquilo que estava por vir para Daniel. Mas esse fato especificamente era Deus querendo falar com Daniel. É isso que está tendo aqui um diálogo. Algo que Deus queria revelar futuro, mas um diálogo entre Deus, entre o anjo e Daniel. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne, vinho, nem provei, de nada saboroso. E não usei nenhuma essência aromática, até se passar as 3 semanas. No 24º dia do primeiro mês, estava eu em pé junto à margem de um grande rio, Tigre, e olhei para cima. Diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo. Na cintura o seu corpo era como berilo, e o rosto como relâmpago, os olhos como tocha acesa, os braços e as pernas como reflexo de bronze polido, e a sua voz era o som de uma multidão. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Vamos traduzir aqui. Era o seguinte, tinha alguns homens com Daniel, só que a glória de Deus era tão grande. Aqueles homens ficaram assustados, mas não viram nada. E Daniel começou a contemplar, só que a glória estava muito forte, o poder de Deus estava muito forte, que eles foram esmorecendo. Porque estava muito forte a glória de Deus. É isso que estava acontecendo aqui. Somente eu, Daniel, tive a visão. Do que me acompanhada nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Assim, fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem força, muito pálido e quase desfaleci. Então eu ouvi falando e ouvi-lo, caí prostrado em rosto e terra e perdi os sentidos, ou seja, desmaiou. Em seguida, a mão de alguém me tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus olhos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Fala comigo assim: Deus tem uma identidade clara para mim. Você é muito amado. Irmãos, a primeira expressão do céu para Daniel foi: você é muito amado.
primeira coisa que Deus olha para mim e para você é falar assim: Isabela, você é muito amada. Por que que a expressão veio de amor? Porque aqui tinha uma batalha acontecendo. Só para você entender o nível da batalha, tem demônios que são governamentais, são entidades que governam países, são entidades que domam países. Quando uma oração vai subir, é uma guerra terrível. Tanto é que quando você está orando, você vê que é uma batalha. Dá sono, dá cansaço, dá de tudo, sim ou não? De tudo, absolutamente de tudo. Você fala, no nome de Jesus, que eu possa abençoar, em nome de Jesus, Pai. Quem consegue ficar muito é uma batalha terrível. É uma luta, é uma batalha, é uma situação. Você acaba de orar, começa a acontecer centenas de coisas. Aí você pensa em desistir, pensa em parar. Só que você tem que entender que quando você ora, uma batalha acontece. Aqui estava tendo uma batalha na região celestial. Daniel não estava vendo, mas Daniel estava clamando, ele estava orando. E aí começou aquela batalha e Daniel não entendendo. Mas uma coisa moveu o coração de Daniel: ele foi persistente. Por que o anjo falou assim: Daniel, você é muito amado? Porque para essas batalhas, esse nível de batalha não é qualquer anjo que enfrenta. Esse nível de guerra não é qualquer pessoa que batalha. Porque tem batalhas, irmãos, que é para membro, para você entender. Tem batalhas que são para obreiros. Tem batalhas que são para diáconos. Tem batalhas que são para missionários. Tem batalhas que são para pastores. E tem batalhas que são para bispos, apóstolos. Então o nível de batalha era muito grande. Tanto é que imediatamente o demônio territorial, a potestade, barrou o anjo. E não era qualquer anjo. Aqui eu estou falando do arcanjo Gabriel, desculpa, que era um anjo mensageiro. Gabriel estava vindo trazer a mensagem, trazer o milagre. O mesmo anjo que falou com Maria: Maria, você é uma mulher muito amada. E ela falou: por quê? Hoje você vai gerar algo importante. Todas as vezes que o nível de batalha é alto e é necessário a intervenção de Deus, a mensagem que vem do céu para você é: você é muito amado. Eu tenho uma palavra para você hoje. Você que está nesse culto, você que está nesse ambiente profético, a mensagem que vem de Deus para você hoje é: você é muito amado. Você é muito amado. E aí quando Daniel falou assim: mas por quê? Aí você vai entender o nível da batalha. Versículo 12. Versículo 10. Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção no que eu vou te falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me de pé, tremendo. E ele prosseguiu: não tenha medo. Quando você ora, o diabo coloca você o quê? O medo. Porque no terreno natural, enquanto a batalha está acontecendo, o medo te paralisa, o medo te trava. A insegurança, a desconfiança, a incerteza, a incredulidade toma conta do seu coração. E aí ele gera um bloqueio. É aqui que nós perdemos a batalha. É como se nós desacreditássemos do clamor que está subindo na terra. A visão que você tem que ter, e hoje Deus vai abrir a tua visão, todas as vezes que você orar, a oração vai subir, vai direto no trono de Deus, porque Deus vai estar assim, ó. Deus vai estar assim, ó. Aí ele ficou assustado. Aí continua o diálogo. Fala para o seu irmão assim: oração é coisa séria. Pois eu fui enviado com você, Daniel, homem muito amado. E ele perseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante de Deus, Ele ouviu as suas orações e eu vim em resposta para elas. Quem entendeu, diga amém.
Não, então vou ler de novo, você não entendeu. Vamos ler junto aqui, deixa eu ler com você. Ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia que você decidiu buscar entendimento e se humilhar diante do seu Deus, as suas palavras foram para você entender. A sua oração foi, e eu vim trazer a... Se eu fosse você, eu tinha pegado a cadeira e jogado para cima e falado assim: obrigado, Deus, o Senhor me deu um tapa na cara porque eu entendi. O crente natural não entende nada disso, por isso que fica só rezando. Vamos ler junto de novo. Fala comigo assim: e ele prosseguiu. Vamos ler junto. 1, 2, 3. E ele prosseguiu: não tenha medo. Vou te ajudar. Agora não vai ser Daniel mais, agora vai ser o seu nome melhor. Só que você não vai agora falar, agora você vai ler no seu espírito. Só que no nome de Daniel você vai colocar o seu nome. É como se fosse a carta do céu para você agora. Quero ver o que você vai fazer. Vou te dar 1 minuto nessa adoração. 1, 2, 3. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus, digno de louvor. Amém. Ele falou o seguinte: Isabela, hoje eu vim trazer a resposta da tua oração. Queridos, por que mexeu com o coração de Daniel? Porque Daniel estava em conexão com Deus. O grande problema é que nós queremos entrar no território santo de uma maneira carnal e nós não conseguimos entender a direção de Deus. Muitas vezes nós queremos orar por orar, achar que Deus é nosso garçom. Oração é uma batalha, oração é uma guerra, oração é um posicionamento, oração é a direção de Deus para mim. Por isso que quando Daniel aplicou, a primeira coisa da palavra de Deus foi: não tenha medo, Magno. Porque quando você aplicou o teu coração, Deus ouviu o teu clamor. Por que quando nós oramos, a batalha no outro dia é pior? Não é porque é mais difícil, é porque já veio a resposta para você. Por isso que o príncipe da Pérsia se levantou. Ele levantou porque ele não queria, Alexandre, a sua resposta, ele queria impedir. E aí vem a ansiedade no nosso coração: quando será? Não. É aqui que nós perdemos a batalha. Só que hoje eu estou aqui para te lembrar: Deus vai responder às suas orações. Deus vai responder. Isaías capítulo 43, 13 diz o seguinte: ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, ninguém impedirá. Ninguém vai impedir. Se for para Deus, mais alto e mais forte. Lá em cima, mais forte para Deus. Ninguém. Ele está falando assim: eu sou todo poderoso. Querido, não tem nenhum outro Deus a não ser o nosso Deus. Deus, Ele responde às nossas orações. Jeremias 33, 3 diz o quê? Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus responde a oração. Mas há momentos que nós clamamos e parece
que Deus está em silêncio. Parece que Deus não responde o clamor do nosso coração. Nós pedimos e as batalhas ficam mais difíceis. Mas eu quero te lembrar, Deus nunca deixou de ouvir o nosso clamor. O problema não é o clamor, é a nossa posição. Daniel posicionou em Deus. Eu só saio daqui quando Deus me responder. A mesma coisa aconteceu com Jacó. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não deixou. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo. E o anjo perguntou, e Jacó lhe respondeu. O que ele falou? Eu só te largo depois que você me abençoar. Jacó se posicionou. Jacó se posicionou em batalha. Jacó falou assim: eu não te largo enquanto a bênção não chegar na minha vida. Só que nós paramos no meio do caminho. Só que nesse momento de batalha, o diabo afeta nossas emoções, mexe nas nossas estruturas, coloca situações no meio do caminho para te fazer parar, te entrega má notícia. A Bíblia fala: não temas más notícias. Antes o meu coração precisa estar em Deus. Mas qualquer coisa que acontece no mundo natural nos abala. E aí nós vamos esquecendo e distanciando do propósito original, que era lutar, era batalhar, até que Deus pudesse me abençoar. Deus responde a nossas orações de 3 maneiras. A primeira, sim, porque você está pronto para receber. Quando o seu coração está alinhado à vontade de Deus, Ele libera imediatamente a resposta. Quando o seu coração está conectado com o coração de Deus, imediatamente. Só que o diabo também traz confusão. Tanto é que a Bíblia assim, não é de se maravilhar que o próprio Satanás transfigura no anjo para nos confundir. Porque a resposta de Deus é o anjo. A confusão do diabo também é o anjo, porém caído. Aí ele começa a trazer o baita confusão. É nessas horas que nós ficamos confusos. É de Deus ou não é? Tudo que é de Deus traz muita paz e tranquilidade aos nossos corações. Tudo que é de Deus gera um temor imenso no nosso coração. Porque o nosso coração transborda. O nosso coração fica seguro. O nosso coração fica certo. Eu tenho percebido nesse tempo que a fé que nós estamos construindo é uma fé vazia. Não sei se pode dizer isso. O que é uma fé vazia, pastor? É aquela fé que você enche de ar e não tem uma palavra para te edificar. Porque quando vem as batalhas, quando vem os desafios, a pressão, nós recuamos. Porque como pode um dia você levantar a mão e falar: Deus, eu te amo, Deus, eu te exalto, Senhor, eu dependo de Ti. E no outro dia está coração endurecido com Deus. Porque aquilo não aconteceu, a minha expectativa não foi alcançada. Porque nós ficamos mais apegados no que Ele vai fazer e em quem Ele é. Nós ficamos muito mais preocupando com os milagres do que com a grandeza de Deus. E aí é onde a nossa fé se vai. Jesus não ensinou você ter uma fé no milagre, Ele te ensinou a ter uma fé nele. Ele falou assim: se você estiver em mim e eu estiver em vós, tudo que pedires, recebereis. Mas Ele falou assim: se você estiver em e eu estiver em vocês. Só que nós não estamos em Deus. Nós não estamos em Deus, mas nós queremos os feitos de Deus. Aí quando vem a circunstância, mexe com a nossa estrutura. Aí a primeira coisa que o diabo quer fazer com você, calar a tua voz. Aí a primeira coisa que você fala: eu não estou conseguindo orar. É óbvio, porque quando ele te cala, ele te vence. Porque quando ele te cala, ele sabe o poder da oração. Querido, se tem uma coisa que o diabo sabe, é o poder e a força da oração. Quando você prostra o joelho, quando você aplica o coração em Deus, Deus vai responder o teu clamor. Por
Por isso que Ele cala você primeiro. Aí, em vez de você orar para resolver, você briga para tentar resolver. Você vai com sentimentos explosivos, eu vou mesmo, você quer. Aí você vai ficando no meio do... A arma do crente não é a fala, a arma do crente é a oração. Deus fala para você, ore. Por isso que o ensinamento de Paulo é o quê? Orar sem cessar. Ore, ore, até que alguma coisa aconteça. Continue orando, porque Deus vai fazer o milagre. Irmãos, todas as pessoas, todos os homens de Deus, mulheres de Deus, que receberam os seus milagres, não foi buscando milagre, foi buscando a Deus. E Deus respondeu o desejo do coração deles. Por isso que Davi diz o seguinte: agrade o Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu. Entregue o teu caminho ao, confia, e Ele tudo, Ele vai responder. Se a Bíblia fala que Deus responde, aonde estão os gargalos da nossa vida? Primeira maneira de Deus responder, sim. Segunda forma de resposta é não, porque Ele tem algo melhor para você. Às vezes o não de Deus não é uma forma, é uma forma de proteger você. Por que Deus fala não? Você quer isso e Deus fala não, eu tenho isso para você. Às vezes você fala, Deus, eu quero tanto um carro. Aí Deus fala para você, eu tenho um casamento, filhos abençoados para você e uma casa muito melhor para você. Deus, eu quero uma viagem no exterior. Deus fala, eu tenho algo muito melhor para você, por isso que eu vou mudar a rota. Deus não atende expectativa, Deus responde de propósito. É ali que está a chave das coisas. Por isso que quando fala o desejo do meu coração é o que está dentro de você. Aí Deus pega a sua vida e unifica com o seu propósito e faz muito melhor do que você imagina. Imagina se Deus tivesse dado Samuel no horário, no momento que Ana quisesse. De repente Saul não existia, Davi não existia. O propósito veio na hora certa, no momento certo e na hora certa. Deus não atrasa em responder às nossas orações. Fala comigo assim, o não de Deus é proteção para a minha vida. A terceira forma de Deus responder é espere, porque ainda não é o tempo. O tempo de Deus é perfeito, e quem aprende a esperar nele nunca será envergonhado. É impressionante que quando nós começamos a orar, o nosso coração fica inquieto para uma resposta de Deus. E nós queremos tudo agora. E nós queremos de imediato. De repente você vem para esse culto e fala, pastor, a situação está tão ruim que amanhã eu preciso de um milagre. Querido, Deus pode fazer amanhã. Porque tem uma expressão na Bíblia para aquele que está nele, que ele diz o seguinte: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Se ele está falando, Jesus falou que o Pai sempre ouve, é porque Deus sempre responde às nossas orações. Aí vem a paciência, aí vem o cuidado, e aí vem a provisão de Deus. Salmo 41 diz o seguinte: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu. Versículo 2: Ele me tirou de um poço de destruição, de um toleiro de lama, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou-me em um local seguro. Deus respondeu com paciência. Deus tirou ele de uma condição e colocou onde Ele queria que ele estivesse. Porque a oração é capaz de transformar a nossa condição e realizar muito mais do que nós imaginamos. Por isso que olhos não viram, ouvidos não ouviram, jamais penetrou no coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Quem ama a Deus, diga amém. Aleluia! Deus responde a oração,
Fala comigo assim: hoje Deus vai responder as minhas orações. Por isso que a oração não pode ser um ato religioso. Orar por orar, fazer por fazer. Oração é seu posicionamento de batalha. Eu vou orar pelo meu casamento, eu estou me posicionando. Eu vou orar pelo meu trabalho, eu estou me posicionando. Eu vou orar pelos meus negócios, eu estou me posicionando. Eu vou orar pelos meus filhos que estão presos na droga, presos na condição, eu vou me posicionar. Porque o diabo vai levantar e falar para você: é impossível. Aí Deus vai falar assim: mas eu posso mudar o quadro da tua história. O diabo vai falar: você não vai conseguir. E Deus fala assim: desde a antiguidade ainda não se viu, nem se ouviu um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Ele é um Deus que trabalha em nosso favor. Aí a condição que fica é: eu faço ou eu me posiciono? Fala para o seu irmão assim: é melhor posicionar do que você fazer. Saul queria fazer, Deus queria que ele se posicionasse. Por isso assim: é melhor você obedecer do que você sacrificar. Então peraí, deixa eu me posicionar em Deus. Deixa eu me posicionar em guerra. Deixa eu me posicionar em oração. Deixa eu colocar as condições diante de Deus. Aí tem um miserável na internet que fala: mas se você não fizer, Deus não vai fazer por você. Se Deus precisasse de ajuda, Ele te levantava. Ele só precisava do teu posicionamento. Ele precisa de você de joelho prostrado no chão, clamando por aquela causa. Ele só precisa que você fale: Deus, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, até que alguma coisa aconteça. Tem um texto da palavra de Deus, eu lembrando o flash dela agora, que o profeta Eliseu, se eu estiver errado alguém me corrige, acho que é Eliseu mesmo. Eliseu olhou para uma situação e declarou assim: está vindo chuva. Aí os guardas que estavam com Eliseu falaram assim: Eliseu, não vai chover. Aí Eliseu, firme, e olha para ele e fala assim: deixa eu falar uma coisa para você. Você vai ver, mas você não vai desfrutar dos feitos de Deus. Porque que foi o contexto dessa história? O povo estava com fome. E nesse momento de fome não tinha alimento. Então o exército da Síria, os filisteus, tinha aprisionado o povo de Israel. E aqui nesse momento eles estavam no arraiá, passando necessidade. E aí o que aconteceu? Lá não tinha chuva porque o profeta tinha declarado: não vai chover. E não choveu. E aí o que aconteceu? Um dia ele se levantou em Deus e falou que Deus ia trazer a providência, alimento para o arraiá. Só que aí quando nada aconteceu, aí o Eliseu pegou e falou para todo mundo: vai acontecer, fiquem tranquilos, Deus vai trazer o alimento para esse arraiá. Como? Eles levaram tudo, não tem água, não tem comida, é impossível. Aí o profeta vira assim: você vai ver, guarda, você vai ver e você não vai comer. Querido, passou-se o tempo, o exército dos anjos se posicionaram. E aí três leprosos foram em direção ao arraiá dos filisteus. Deus usou 3 leprosos doentes que colocaram na cabeça o seguinte: nós vamos morrer mesmo, estamos com fome. O mínimo que vai acontecer é nós ir lá e morrer. Mas vai morrer mesmo? Então vamos tentar alguma coisa. Quando eles estavam indo em direção ao arraiá dos filisteus, eles foram caminhando. Chegando lá, não tinha ninguém. Porque cada passo em direção ao arraiá, o exército dos filisteus entenderam o seguinte: tá vindo o exército de Israel, levantou um exército forte para nos derrotar. Então nós não temos armamento suficiente para lutar contra eles. O que nós vamos fazer? Pé para quem tem, vamos fugir. Eles fugiram. E aí chegou os 3 leprosos lá e falaram assim: ué, cadê o povo daqui? Não tinha ninguém, irmãos. Aí eles comeram, correram lá, falaram assim: gente, eu achei comida, vamos para lá. Queridos, o povo tudo saiu correndo. Aquele guarda que tinha falado para Eliseu que era impossível acontecer, o povo passou por cima dele e matou ele.
Irmãos, ele viu o milagre, mas ele não desfrutou. Sabe por que ele não desfrutou? Porque o olhar para ele estava na terra e não nos feitos de Deus no céu. E aí o que aconteceu? Ele morreu desacreditando, e o povo foi lá e começou a desfrutar. Deixa eu ensinar uma coisa para você. Tem muita gente que começa a orar, desacredita do que ora, que não é capaz nem de desfrutar daquilo que Deus fez. Mas nós não somos esse povo. Nós vamos orar, nós vamos desfrutar, nós vamos viver os feitos de Deus, porque Deus vai responder às nossas orações. Nós não vamos ser daqueles que observam, nós vamos ser daqueles que desfrutam da graça, do poder, da promessa, dos sonhos de Deus na nossa vida. Aleluia! Glória a Deus! Esse é o nosso Deus. Por isso que a oração, ela não pode ser robótica, todo dia pela mesma coisa. Deus sabe o que você precisa. Você só precisa se posicionar em batalha. Tiago capítulo 5 e versículo 16. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quem é justo aqui? Diga amém. Você não tem certeza? O justo é você, querido. Você é justificado, você é salvo e lavado pelo sangue do Cordeiro. Por isso que a Bíblia te chama de justo. Quem é justo? Diga amém. Então você tem poder para orar. Olha para o seu irmão e fala assim: meu irmão. Mais forte, fala: meu irmão, você tem condições de orar e a sua causa ser transformada. A gente sempre acha indigno disso. Por que Deus te chama de justo? Porque você é justificado. O sangue de Jesus te justificou. E essa condição, essa situação, essa posição te coloca como honra. Por isso que Deus não quer que nós sejamos pedintes religiosos, fica pedindo as coisas para Deus, mendigando milagres para Deus. Tem crente que fica mendigando para Deus, crente 6 horas, mendigando para Deus. Querido, você sabe quem você é? Você é cordeiro de Cristo Jesus. Tem coisas que é seu por herança, milagres, promessas, sonhos, projetos, é seu por herança. Você não está mendigando, você está tomando posse do que é seu por direito. E quando você sabe quem você é, você toma posse daquilo que é seu de direito. Porém, se você não posicionar em fé, você vive no meio do caminho. Um homem que a gente pode destacar como meio do caminho foi Saul. A oração de Saul não foi respondida. No início, Saul orava e Deus respondeu. A falta de posicionamento de Saul retirou o Espírito de Deus e o céu ficou de bronze. A oração já não ia mais para lugar nenhum. Sabe aquela coisa vazia? Você ora sem resposta, você não move o mundo espiritual. É assim com muitas pessoas, não conseguem orar, porque às vezes o céu está de bronze. Mas eu quero te ensinar uma coisa: toda vez que você orar, você precisa mover o mundo espiritual, amém, queridos? O segredo não está o quanto você fala, mas o quanto você crê. E existem algumas chaves que eu quero fechar aqui com você. A primeira delas: ore com fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o idioma do céu. Quando você posiciona em fé, você começa a mover o mundo espiritual. Não é você confiar no que você vê, não é você confiar na força das suas mãos. Por isso que tem ocasiões que não está mais no seu controle. Você já viu que tem situações que você não controla? Quem já observou isso? E geralmente é as que mais impactam a nossa vida. Quer ver um exemplo? Uma notícia que você não pode ter filhos. Você fala: poxa vida, aquilo já tem qualquer pessoa, sim ou não? Porque o sonho de uma mulher é gerar.
Outra uma notícia, você está com câncer. Já sei o final, vou morrer. Tem coisas que não está no seu controle. Só que se você leva para a condição natural, você vai fazer o quê? Esmorecer, é o fim. Mas se você tem uma fé edificada na palavra de Deus, você vai ter uma convicção: isso aqui veio de um jeito, mas ele vai sair de outro jeito. A mão de Deus vai colocar aqui e vai remover essa enfermidade da minha vida, porque Ele colocou na cruz, e na cruz está claro, toda enfermidade foi lançada na cruz, não há mais nenhum mal, nenhuma condenação sobre a minha vida, e eu creio que o meu Redentor vive, e Ele vai se levantar. A mão de Deus faz assim, ó. Aí você vai no médico e fala assim: vem aqui ver como está a minha condição. Aí o médico olha e fala assim: mas você não tem nada. Ué, mas como? Eu vi aqui ontem. Aconteceu um fato em Cambuquira, eu nem consegui te falar. Temos, né, irmãos? Uma discípula lá em Cambuquira. E ela foi diagnosticada com o mioma. Eu falei com alguns irmãos, eu acho. Não falei não, mentira, porque foi sexta. Só quem estava lá comigo. E ela foi diagnosticada com mioma. Desde quando você anda comigo, eu sempre falo que o nosso Deus é Deus de milagres. Isso aqui é a porta do céu, vocês lembram disso? Toda vez que você vem para a igreja, eu falo: você entrou na porta do céu, você está no território santo. E nada é impossível para Deus. A graça de Deus vai nos alcançar. Vem para o altar. Vi Júlia ministrando hoje falando: vem para o altar. O altar não é brincadeira. É o momento que você posiciona em guerra. E aí, ela posicionou, mas gritou a parte emocional, aquela coisa. E ela sempre mandava chorando: pastor, ora por mim, pelo amor de Deus, ora pela minha família. E, irmãos, e de verdade, ela mandava todo dia. Chegava a me importunar de tanto que ela mandava. E eu preocupado, eu orando, falei: Senhor, eu fiquei igual aquele juiz: Senhor, em nome de Jesus, responde a oração dessa jovem. Responde, Senhor, responde. Porque pastor, quando começa, todo mundo: ora por mim, ora por mim. Eu falei: opa, tem alguma coisa. Deus responde, faz um milagre. E quanto mais ela pedia, mais eu chorava, porque comecei a chorar agora. Todo pedido dela me dava desespero, mas Deus responde. E aí ela não foi no culto: eu, irmã, cadê você? Pastor, ora por mim, minha família, a batalha está grande. E aí um dia ela abriu o coração, falou: pastor, eu estou com mioma, o negócio está difícil. Só que há alguns anos ela falou comigo: meu sonho é ser mãe. Só eu não consigo ser mãe na minha casa. E eu falei para ela assim: filho, Deus vai responder as tuas orações. Eu lembro ainda que eu ia pregar no dia sobre Ana. Eu acho que era isso mesmo. E aí ela chorava. Ela cuidava das coisas da igreja. Ela deixou, abriu mão. Falei: filho, não é o caminho. Mas ela entrou na crise e tal. Aí essa semana, porque semana passada eu preguei sobre Ismael. E naquele dia Deus falou comigo assim: eu vou responder a oração do teu povo. Eu falei: Deus, eu preciso ver resposta. Eu vim de Cambuquira para cá pensando na palavra, porque Ismael só chorou, e Deus respondeu a oração de Ismael. E ali começou Deus a falar comigo: eu vou responder a oração do teu povo. Você vai começar a fazer isso. E essa semana eu vim gerando essa palavra, Aí na segunda-feira eu mandei uma mensagem para ela, falei: irmã, como que você está? Eu estou preocupado com você. Nossa, ela mandou áudio chorando: o senhor não acredita? O senhor não acredita? Eu falei: o que foi, filha? Fala, que agora você me deixou quieto, fala. O senhor não acredita? Eu falei: fala, irmã, em nome de Jesus. Eu vou orar em língua, xarabacanta, labababa, fala. Eu estou grávida. Eu falei: hã? Eu ri assim, falei: hã? Eu estou grávida, pastor. Eu falei: você está grávida, filha? Eu falei: tô. Aí ela me contou a trajetória. Todas as vezes que eu pedi para o senhor orar, é porque o médico me deu um diagnóstico: eu tenho um mioma, e era impossível engravidar. E aí eu tive que tomar remédio durante um período, e o período era durante 6 meses, e era impossível engravidar, porque o remédio era muito forte. Aí ela pegou e falou assim, aí ela começou a passar muito mal nos 2 primeiros meses, e ela não entendia porque ela ia no postinho, aí brigava com as enfermeiras. Minha irmã falou: tá grávida. Eu falei: que grávida? O que? Você é maluca?
E ela contando, né? Aí quando vê, passou-se os tempos, ela passando mal, e ela, agora eu vou morrer, o mioma, não sei o que, e começou. Aí foi no culto, aí clamou, chorou, e toda vez que ela ia no culto, ela chorava muito. Eu ficava até preocupado, eu ia lá, falava, meu Deus, cuida da minha ovelha, e aquela coisa toda, e ela, não tinha um culto que o chão do altar não ficava encharcado. Aí ela pegou, aí um dia aí o médico falou para ela, ó, é impossível, para com esse negócio. Aí ela foi num postinho, que foi o anjo. Uma enfermeira falou para ela assim, você está grávida? Ela falou, você está maluca? Você não sabe o que você está falando? Ela falou assim, menina, eu trabalho isso aqui há muitos anos, fica quieto, deixa eu fazer o teste. Não, faz teste de Covid, teste mais não sei o que, teste mais não sei o que. Vou fazer de gravidez também. Aí pegou ela à força, né? Tem umas enfermeiras brutas igual a Larissa, pegou e ela colocou no lugar dela. Aí quando a enfermeira pegou, virou brava e falou assim, aqui o teste. Aí ela, você está grávida, viu? Ela, começou a chorar. Eu falei, mas por que você chorou? Eu não acredito nisso. Ela falou, então vem aqui então, vou pegar o sangue. Pegou, coletou, aí mostrou para ela, toma, você está grávida. Ela começou a chorar, aí ela começou a sair correndo, porque na cabeça dela todo mundo falou, é impossível. Só que o céu falou assim, tudo é possível ao que crê. Aí Deus falou para ela assim, hoje eu vou responder as suas orações. Irmãos, ela contava em chamas. Quem estava comigo sexta-feira viu, né? Ela contava em chamas. Ela falou assim, Deus respondeu as minhas orações, pastor. Eu falei, aleluia. Aí eu pensei, agora vai parar de mandar para me orar, né? Não. Sexta-feira, obrigado, pastor, eu te amo. Ora para mim e para minha família. Eu falei, mas de novo, Deus já respondeu. Não, continue orando. Sabe o que eu quero te dizer com isso? Que os ouvidos de Deus estão atentos para aqueles que se posicionam. Aqueles que posicionam em batalha, aqueles que posicionam em guerra. E falar assim, Deus, eu só vou parar quando um milagre acontecer na minha vida. Eu só vou desistir quando o Senhor mover alguma coisa na minha vida. Pai, eu só vou parar quando as portas do céu se abrirem. Porque não é o que eu vejo, é o que eu creio. E ela tinha claramente, Deus vai responder as minhas orações. Sabe como eu vejo isso no mundo espiritual? Eu vejo como se você tivesse prostrado e o clamor subindo. E quando Deus está com o ouvido inclinado, vem o anjo Gabriel trazendo a resposta. Só que existe a batalha no mundo espiritual. E Deus está falando para você, se eu estou pelejando em teu favor. A hora de posicionar em guerra é a hora que todo mundo desiste. Porque o diabo fica falando, você não vai conseguir não, bobo, larga a mão de ir para a igreja. Para que saindo muito da igreja? Oh, larga a mão de ter bobo. Aí você quer enfrentar na briga. Deus não fala para você enfrentar na briga. Deus fala para você enfrentar em oração. E aí ela orou. E Deus respondeu. Irmãos, ora em fé, que Deus vai trazer a resposta para a tua vida. Quem crê nisso, diga amém. Mais um exemplo. Ore com perdão. O rancor bloqueia as respostas. Antes de pedir algo para Deus, libere o perdão. A alma leve atrai o favor divino. Mateus capítulo 11, versículo 20. Marcos 11, 25. Quando estiveres orando, se estiverem algo contra alguém, perdoe. Não adianta você querer orar, posicionar em batalha cheio de rancor, cheio de mágoa, cheio de ressentimento, conflituoso. Deus não vai responder, porque oração é batalha, oração é guerra, é posicionamento. Alinhe primeiro. Olha lá, perdoe-no, para que também o Pai Celestial perdoe as transgressões de... Nós pecamos contra Deus, sim ou não? Quantas vezes? Várias. Só que como que Deus nos perdoa? Quando você perdoa alguém, que aí você é regenerado, a misericórdia dele nos alcança. Então não adianta você entrar numa batalha rancoroso. Você tem que entrar com o coração limpo e leve. Pastor, eu não consigo. Fala para Deus isso, fala, Deus, eu não consigo, eu tenho muita mágoa. Aqueles me ofenderam, aqueles me humilharam, aqueles fizeram isso comigo. Deus, meu coração está duro. Deixa Deus responder a tua oração.
Não adianta ficar fazendo um montinho, falando mal dos outros. Não adianta. Você está bloqueando o seu nível de busca, porque isso mostra que você não está posicionado. Irmãos, oração é batalha, oração é posicionamento. Cada dia que passa, fica mais difícil construir ou viver sem Deus. Cada dia que passa, o ser humano está cada vez mais longe de Deus, distante de Deus. Está mais difícil a convivência, a confiança, a instabilidade emocional. Nós precisamos nos apegar à fé. Nós somos muito carentes de tanto de coisa, menos de Deus. Por isso que o mundo está do jeito que está. Fala para o seu irmão assim: você precisa ser cheio de Deus. Quando você é cheio de Deus, não te falta nada, porque Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Você não precisa pedir nada para ninguém, porque se você pedir oração, Ele vai te dar. Agora, sabe por que Deus não te dá? Porque você dá um jeito. Deus não quer que você dê jeito. Deus não quer a tua ajuda. Deus só quer o seu posicionamento. Enquanto você estiver ajudando a Deus, você vai ficar sem. Enquanto você ficar pegando o que é dos outros, o que não é seu, vai ficar sem. Agora, quando você está sem e você clama, Deus traz a provisão. Sabe o que você precisa? Não é que alguém te ajude, mas da provisão de Deus. E eu vim aqui para te dizer: Deus vai prover na tua vida em nome de Jesus. Nada vai te faltar. Fala para o seu irmão assim: nada vai te faltar, porque virá a providência do céu na tua vida. Haverá a providência do céu na tua vida. Ore com propósito. Não ore apenas para ter, mas para ser. Deus responde quem ora por propósito, maiores do que o propósito do seu próprio interesse. Eu vou fechar aqui com você. Tinha muito mais para a gente compartilhar, mas eu vou parar aqui. Semana que vem a gente fala mais. Sabe o que é o interessante de Deus? É o que está dentro do teu coração. O interessante de Deus é que Ele não move pelo choro. Todo mundo acha que por chorar vai mover a Deus. Tem gente que fala assim: pastor, eu nem choro. Tá tudo bem. Um dia o profeta pega e fala para Deus o seguinte: eu quero uma morte. Ué, como que você quer a morte? Você acabou de ter uma experiência comigo. Ele acabou de derrubar 450 profetas de Baal. Agora Jezabel manda o decreto e fala: vou morrer, quero morrer, me mata. Mas como? Você acabou de ter uma experiência comigo. Aí Eliseu, sempre aquela briga: Elias. Aí Elias pega e foge da face de Jezabel. Irmãos, é tão interessante que às vezes você não precisa falar, mas Deus sabe o que está no seu coração. Elias não orou, mas o coração de Elias dizia muito mais das palavras que saíam da boca dele. E Deus respondeu o clamor do coração de Elias. Enquanto a boca queria a morte, o coração queria viver o propósito. Enquanto a boca queria morrer porque parecia difícil, o coração queimava porque ele confiava em Deus. Tanto é que Deus mandou a provisão imediatamente. O corvo foi lá e encontrou o coração de Elias, sustentou, e Deus colocou ele no lugar certo. Ore com propósito, ore com convicção. Pastor, e se eu orar e estiver desalinhado? Fala comigo assim: Deus coloca no lugar, mas Ele não vai deixar de fazer aquilo que Ele prometeu para você. E eu vou fechar dizendo para você: com fé ou sem fé, Deus vai responder suas orações nesses dias. Fala para o seu irmão assim: com fé ou sem fé, Deus vai responder a oração nesses dias. Sabe por que Deus vai responder? Porque Ele tem um compromisso com você a partir de hoje. Se você crê, fica de pé. Quem já fez seu pedido de oração? Isso, nós vamos usar aqui.
Vou fazer de uma vez. Os diáconos me ajudam aqui. Vai ter um envelope. Nós vamos entregar para você um envelope. E nós vamos fazer debaixo dessa palavra uma oferta. Você já vai fazer uma oferta debaixo dessa palavra. Pastor, é troca? Não, é semente. Todas as vezes que nós aplicamos o nosso coração, nós precisamos lançar uma semente. Essa semente significa o que você está plantando. Fala comigo assim: plantio. Mais forte: plantio. Quem planta? Fala comigo: plantio. E mais forte. Fala assim: hoje eu vou plantar e esses dias eu vou colher. Hoje eu vou plantar e esses dias eu vou colher. Aqueles que semeiam com lágrima, com júbilo, vai colher. Então você vai trazer o seu pedido, eu vou direcionar junto com a sua oferta. Esse envelope que você vai receber é um envelope que você vai colocar o seu pedido dentro dele. Você recebeu um pedido aí, certo? Perdão. Esse pedido está na tua mão. Você vai colocar dentro do envelope de oferta. Esse envelope você vai entregar para uma pessoa para participar da campanha junto conosco. Então, exemplo: eu vim na campanha hoje, trouxe o meu pedido. A irmã Graciana é minha amiga e eu quero trazer ela para a igreja. Irmã Graciana, eu estou numa campanha de orações respondidas. Eu sei que Deus quer fazer algo na vida da senhora. A senhora vai colocar aqui um pedido de oração e a senhora vai trazer na igreja. A senhora vai junto comigo no culto e a senhora vai depositar no altar de Deus. Amém. Você pode trazer para a pessoa? Não. É ela que vai vir usar da fé dela e depositar aqui no altar. Isso vai nos fazer o quê? Evangelizar uma outra. Mas você não pode jogar isso aqui fora, porque isso aqui vai mudar a vida de alguém. Amém. A aliança é para você entender que nós vamos salvar a vida de alguém através da oração. Os diáconos vão entregar para você esse envelope e junto eles vão entregar para você o envelope de oferta. É onde você vai fazer sua oferta nessa noite, debaixo dessa palavra. Isso, entrega o envelope junto com o envelope da oferta. Vamos, irmãos. Isso, entrega o envelope junto com o envelope da oferta. Isso. Criança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Faz a sua oferta, faz seu dízimo. Você vai fazer a oferta que vai mexer com o coração de Deus. Se você recebe essa palavra, você fala: Deus, é o tempo de eu gerar é meu tempo de gerar meus orações. Pega o envelope que já vai gerando suas orações. Fala: Deus, responde as minhas orações. Senhor, responde o meu clamor nesses dias. Senhor, vão ser dias que o meu coração vai se rasgar na tua presença. Faz a sua oração para Deus. Faz o seu clamor para Deus. Vai gerando. Fala: Deus, eu preciso tanto de um milagre. Senhor, eu preciso tanto de um milagre. Eu preciso que o Senhor responda as minhas orações. Às vezes é uma condição, às vezes é a situação financeira, às vezes é o ministério, é uma cura. Fala com Deus. Xerabassore catalabase catalabas. Ora balabasha catalabasore balabas. Ora basha catalabacatalabalabas. Ora basha catalabasore balabas. Vai orando, vai orando, vai orando. Fala para Deus, fala para Deus. Fala para Deus, fala para Deus. Nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível. Aleluia. Fica de pé, queridos.
É um momento profético importante. Isso, de pé, fica de pé. Aleluias. Levanta as suas mãos. Fala: Deus, é o tempo de eu responder. É tempo do Senhor responder, Senhor. Aleluia. Declare comigo. Oh, eu farei o que for preciso para te ver, mas não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, e eu preciso do teu olhar. Eu farei o que for preciso, mas não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, Só eu sei o que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, teu olhar. queridos. É o tempo de crer. A primeira coisa que muda tudo é o nosso ambiente. É a maneira que nós apresentamos diante de Deus. Essa palavra é tão poderosa que nós precisamos mover o coração de Deus com a nossa oração. Existe uma batalha no mundo espiritual e você precisa compreender. Hoje não é um culto normal. É onde existe um clamor tão grande no seu coração, um grito, e o céu está a ponto a te ouvir. E imediatamente Deus vai responder. Só que para isso você precisa aplicar o seu coração. Fala comigo: meu coração tem que estar aplicado a Deus. Então eu quero te convidar a levantar suas mãos o mais alto que você puder. Nós vamos cantar mais uma vez essa declaração, e você vai mover o coração de Deus. Você vai mover a Deus. Fala: Deus, eu vou fazer o que for preciso para te ver. Olha para mim, Senhor. Olha para a minha condição, olha para a minha realidade. Hoje eu começo essa campanha de um jeito, mas eu não vou terminar com ela da mesma forma. Eu vou terminar, Senhor, impactado. Eu vou terminar em chama. Eu vou terminar marcado. Eu vou terminar, Senhor, com a realização dos seus feitos. Eu serei até o testemunho das suas maravilhas, dos seus feitos, das suas realizações. Rebalabaxaca talabassorebalabás. Rebalabaxaca talabalabás. Para te ver, pois não posso deixar que siga. Não importa a multidão. Só eu sei o que eu preciso do teu olhar. Aleluia. Nós vamos trazer o nosso pedido para cá. Cadê os diáconos, obreiros? Nós vamos fazer aqui. Cadê a diaconisa Júlia? Me ajuda. Diácono Glauber, pega aí a unção. Isso. Cadê os obreiros? Todos os obreiros. Esses obreiros e diáconos. Isso. Unge a mão dos obreiros, diáconos. Vamos orar com você. Querido, nós vamos declarar que é tempo de resposta. Hoje o nosso coração está queimando, porque Deus vai responder às nossas orações. Quem crê que Deus vai responder essas orações? Diga amém. Quem crê que Deus vai responder? Fala: Deus, o Senhor vai responder. E começa na minha vida. Aqui estão os obreiros, os diáconos da casa de Deus, os profetas. O que você vai fazer? Você vai vir com a sua oferta e com o seu pedido e com o seu clamor. Você vai depositar no altar. Então, independente de quem você for, não tem problema. Você pode colocar no altar, tá? Depois eles vão pegar e nós vamos colocar na arca. E nós vamos fazer um tempo de clamor. E a sua oferta, pode pôr junto aqui no altar, depois eles se separam. O que eu quero que você tenha de atitude? Fé. Você vai sair daí marchando em fé. Falar assim: Deus, eu estou entregando o meu clamor. E eu quero que você saia depois desta unção com a convicção. Deus vai falar para você: eu estou respondendo a tua oração. A resposta que vai vir aqui é a mesma de Daniel. Desde o momento que você aplicou o teu coração, eu venho como resposta.
Só que a resposta vai vir da tua batalha. Então fecha os seus olhos e vem declarando, fala: Deus, eu creio no que eu vou receber nesse tempo. Nesses próximos dias eu tenho a certeza absoluta como o Senhor vai fazer. Como o Senhor vai fazer. Pode sair do seu lugar, pode vir em fé, pode vir posicionando, pode vir declarando. Fala: Deus, eu recebo em fé. E eu farei o que for preciso para te. Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Mão na cabeça, líderes. Rebalabaxeca taralabalabás. Rebalabaxeca taralabalabás. Rebalabaxeca taralabalabás. Rebalabaxeca taralabalabás. Rebalaia checa taralabalabás. Oh, rebalabalabás. Deus vai responder as tuas orações. Deus vai responder as tuas orações. Deus vai responder as suas orações. Vai orando, vai orando, vai orando. Se você já veio, vai orando no seu lugar. Vai declarando, vai declarando. Fala: Tu és poderoso, Tu és poderoso, Tu és poderoso. Eu tomo posse. Rebalabacatalabacatelabas. Teu olhar, olha pra mim. Ora lalabalaxai. Ora labacai. Pois eu preciso do Rebalabaxai labalabacatalabaçou. Rebalaia charabalabas. farei o que for preciso para te ver. Vai orando, Pois não posso deixar vai orando, vai orando. A oração de um justo vale muito em seus efeitos. Causa na justiça. Deus vai responder. Deus vai responder. Causas da tua família. Oh, Senhor, é tempo do Senhor olhar para nós, Pai. Olha para nós, Senhor. Olha para nós, Senhor. Senhor, olha para nós, Pai. Olha para nós, Senhor. Olha para nós, olha para nós, olha para nós. Olha para nós, Senhor. Olha para nossa causa. Olha para nossa causa. Responde a oração do teu povo. Responde a oração dos teus filhos. Rebalabaxaca tarabacotarebas. Rebalabaxalabalabalabas. Responde as nossas orações. Responde as nossas orações. Responde. Responde. Eu sei que o Senhor é poderoso. Eu sei que o Senhor é poderoso. Eu sei que o Senhor é poderoso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias. Você vai levantar suas mãos para cá. Eles vão pegar os pedidos, colocarem na caixa. Isso. Irmãos, esse aqui é para você levar para alguém. Não é para você me devolver. O tanto de gente devolveu. Você colocou a oferta aqui, depois os meninos verificam. Esse é para você entregar para alguém. Esse não é para você entregar para nós. Esse é para alguém. E eles vão entregar no altar. Tá? Em nome de Jesus. Agora vocês vão virar para o altar e vão orar por esses pedidos. Isso. Pode trocar na caixa de oração orando. Viram para cá. Isso. Igual de manhã, diácono. Orientem para mim, diácono Glauber. Toquem no altar. Isso. Começa a orar. Isso. E você vai orando para cá. Vamos interceder. Ore pela causa. Ore pela causa. Isso. Clamor. Levanta o seu 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 clamor. Fala: Deus, eu creio. Eu creio. Eu creio. Profetiza. Filho do homem, profetiza. Vai declarando, vai declarando. Começa a ver o anjo de Deus trazendo a resposta, trazendo a resposta, trazendo a resposta.
Rebaxacatalabassorabás. Traga a resposta, Senhor. Traga a resposta, Senhor. Traga a resposta. Traga a resposta. Junto com o seu esposo, ore pela causa. Junto com o seu esposo, declare: fala, Deus, a nossa casa vai viver milagres. Nós vamos viver milagres. Em nome de Jesus. 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 Xerebalabacai, sorabalabás. Rebalabaxera balabalabacai. Ora labassora balabacai. Em nome de Jesus. A oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Senhor, nós declaramos a unção do Senhor sobre as nossas vidas. E declaramos a bênção do Senhor sobre nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê, diga amém do tamanho da tua fé. Aplauda o nosso Deus. Quem crê que Deus vai responder essas orações, diga amém. Vou te dar uma notícia, vai começar hoje. Se você se posicionar e colocar em prática o que você aprendeu hoje, você vai ter o melhor final de ano da sua vida. Depois dos 21 dias, nós vamos subir no monte e queimar para agradecer a Deus. Mas, irmãos, você não pode ficar faltando culto. Você não pode ficar faltando. Irmão, tem que aplicar o coração em Deus. Esses próximos dias é coração aplicado na sua casa. Aonde você estiver, fala: Deus, eu fiz uma aliança. Eu estou aplicando meu coração. E Deus falou para você: eu vou trazer a resposta. A palavra não é para Daniel, a palavra é para você. Com a resposta de Deus, amém. Deus abençoe a tua vida. Quarta-feira temos o nosso culto. Então venha adorar o nosso Deus. E eu creio que Deus vai fazer. Lembrando, próximo final de semana, sábado e domingo, nós vamos ter o nosso revisão de vidas. E o revisão de vida é? Não perca. Se você conhece alguém, convida, chama, porque vai ser um momento histórico na vida dessa pessoa. Deus te abençoe. Que a graça do nosso Redentor esteja sobre a tua vida. Quem está nos visitando, que Deus abençoe muito a sua vida. Se você conseguir, vem me dar um abraço. Vai ser um privilégio te dar um abraço, te conhecer. Você que é da igreja, ama a sua vida. Estou orando por você. Esse vai ser o tempo da virada. Fala para o seu irmão assim: esses dias vai ser a virada de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus e as consolações do Espírito Santo esteja convosco. Vá em paz, que o Senhor te abençoe, amém? Dá um abraço ao seu irmão. Deus abençoe você. Amo você, Deus abençoe.